Gabigol estava sumido no jogo, mas ele é o predestinado. Todo mundo diz que Gabigol é o jogador que fez os gols decisivos de 2 Libertadores. Mas dizer isso, mesmo que já seja gigantesco, por incrível que pareça, é apequenar a verdadeira história de quem é Gabigol. Conforme o tempo passa, é natural as pessoas lembrarem sim dessas 2 finais. Mas o que está por trás que vai além delas? Brasileirão do ano de 2020. Todo mundo lembra da arrancada forte do Flamengo assumindo a liderança na reta final. Mas como já se passaram 4 anos, você lembra que desta arrancada, nas últimas 10 rodadas decisivas, que foram verdadeiras 10 finais, Gabriel Barbosa fez gol em quase todos esses jogos e fomos campeões brasileiros. Copa do Brasil e Libertadores com o Dorival. Todo mundo lembra dos 2 títulos rápidos e muito comemorados com o Dorival. Mas aos poucos vai se esquecendo que foi o Gabigol que saiu de sua posição de atacante, em concordância com o Dorival, para o Pedro ter a chance de entrar no time titular. Assim, Gabigol passou a jogar fora de sua posição de origem. E em prol da equipe, o time assim ficou mais forte, mais ofensivo e com isso conseguiu 2 títulos super importantes. O tempo passa e o que fica é a lembrança do título da Copa do Brasil também, mas quem lembra que o Flamengo estava praticamente morto após tomar um baile em pleno Mineirão, de um galo voando e de um Flamengo cabisbaixo. E aí, quem criou o lema do inferno quando poucos acreditavam? E quando eles foram lá, eles não conheceram o que é pressão e o que é inferno. Fazendo um time até então morto, fazer uma das grandes atuações da história. Sim, da história do Flamengo, foi ele. E teve mais. Quem lembra, na final nos pênaltis com o Corinthians, um dos grandes pegadores de pênaltis do outro lado, Cássio, estava a uma defesa do título. E o Maracanã, incrivelmente silencioso, era até ensurdecedor de tão calado que estava, a pressão toda nas costas dele. E ele, mais do que o gol, transforma aquele Maracanã num verdadeiro vulcão, de novo num verdadeiro inferno. Claro que ninguém ganha nada sozinho, é verdade. Tivemos ainda Arrascaeta mágico, BH e Pedro sempre eficientes, recentemente sim. Mas nesses 4 anos, não tem como admitir que Gabigol foi o jogador que saiu da sua posição para combinar a entrada no Pedro da equipe, que foi o jogador que mudou a Copa do Brasil de 22 e que foi o cara que fez todos os gols decisivos da reta final daquele Brasileirão de 2020 com Rogério Ceni. Aí sim, após isso, claro, tem como cereja do bolo essas 2 finais de Libertadores estão citadas, mas jamais limitar a história dele apenas com as 2 finais, com os gols, como se fossem acasos. A segunda coisa que eu quero falar é, sim, Gabigol errou, mas estava em casa. No entanto, nem em casa tem que usar materiais de outros clubes. Tudo bem, por isso errou. Mas a quem interessa todo esse drama midiático e exagero, mais que criticando e sim aniquilando o cara? Claro que páginas de internet bombardeiam o assunto para ganhar cliques, mas como que a própria torcida pode exagerar considerando e já chamando o cara até de um 7-1, ameaçando sósia, entre outras inflamações impulsionadas por páginas de internet? Será que é para tanto? Ou será que é a imagem de Gabriel que está profundamente desgastada por um 2023 péssimo? Esse 2023 péssimo foi só do Gabriel ou de quase toda a equipe posicional dos técnicos que ali passaram? Dizem que Gabigol foi desrespeitoso. Será que foi desrespeito ou será que foi descuidado e desatento? Se ele foi desrespeitoso por botar uma camisa em casa, eu quero lhe perguntar, o que dizer do comportamento de tantos ídolos da história do Flamengo, que eu vou lhe lembrar agora? Quantos treinos Adriano Imperador faltou no Flamengo pelos motivos que vocês sabem? E que ainda foi jogar lá no Corinthians e no São Paulo? O que dizer do xingamento de outro ídolo
do Leonardo Moura mandando a torcida tomar caju no Maracanã. Não é muito mais forte que isso? O comportamento do Romário diversas e inúmeras vezes, que não ganhou 1% dos títulos do Gabriel no Flamengo, eram profissionais em relação à noite, em relação à falta de treinos, em relação às saídas, em relação ao extracampo? Eram atitudes de respeito à torcida do Flamengo? Nenhum deles nunca foi tão ferozmente atacado, mesmo não tendo contribuído nem metade do que Gabriel fez para o Flamengo. E o que dizer do nosso eterno Mister, que acabou deixando o clube na mão, mesmo tendo acabado de renovar o contrato? Era direito do Mister, sim, mas isso foi um gesto de respeito à torcida? Gabigol é a grande verdade, paga a conta sozinho do 2023 péssimo do Flamengo inteiro. E começou assim. Em 2023, estando de folga, foi comemorar o seu aniversário logo após uma eliminação. Mas por que todos esqueceram que no mesmo período, no mesmo dia, poucos dias antes ou depois, o mesmo Arrascaeta foi no Multishow cantar ao vivo com o Felipe Araújo? Pois é, a fase não era boa no Flamengo e nem do próprio Arrascaeta, como do time todo. Mas como alguém vai ter implicância com um uruguaio tão querido e que fala pouco? A artilharia pesada sempre foi contra o Gabriel, porque bola por bola, com os técnicos posicionais, ninguém estava jogando nada. O mesmo Romário disse que a torcida organizada do Vasco só tem frouxo. E mesmo lá em São Januário tem uma estátua atrás do gol do estádio. Sabe qual a diferença do comportamento desses ídolos para a surra que o Gabigol leva, mesmo sendo um dos maiores ídolos da história do clube? Vou lhe dar a resposta agora. Esses jogadores não viveram na era do YouTube, das redes sociais. Claro que ainda tem o fator de como a característica dos jogadores do Flamengo é serem mais caladinhos e o Gabigol é o jogador de maior personalidade. Aí, claro, no momento ruim, descontam normalmente no cara. Óbvio que ele não é santinho, como nenhum jogador de futebol é, mas direcionar 90% da bronca de 2023 a só um jogador, como aconteceu o tempo todo, desgastou muito a sua imagem. Mas acaba sendo sacanagem, porque não foi só ele que não jogou nada naqueles times posicionais. Ainda assim, vivemos a era dos haters. E nos dias atuais, Romário seria massacrado pelos haters. O mesmo para Adriano, o mesmo para Ronaldinho Gaúcho, ou qualquer um dos ídolos mencionados que jogaram no futebol brasileiro. Existe sim uma antipatia por parte de influencers em relação ao Gabigol, que amplificam qualquer falha dele. Consideram ele marrento. Marrento era o Romário, que a todo momento e ainda hoje diz que é melhor que todo mundo. Esse era o jeito do baixinho. Mas o Gabigol não, ele não é marrento. Gabigol é super ranzinza, mal-humorado, chato e põe chato nisso. Mas é o jeito do cara, parece um velho. Se quer melhorar a sua imagem, Gabi, precisa melhorar sua assessoria de comunicação. Precisa se blindar de quem quer sempre potencializar suas falhas e minimizar seus feitos. Conseguem destruir qualquer um da Ibope. Se proteja deles e volte ainda mais focado.